Pastor Daniel. Que Deus abençoe o servo dele para a transmissão desta palavra tão gloriosa. Vou deixar só um, você não bebe muito? Mais uma vez é um privilégio estar aqui nessa manhã com os irmãos para juntos adorarmos o nosso único Deus vivo e verdadeiro, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo a santa palavra de Deus para a mensagem dessa manhã, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 17 a 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Os versos 17 a 21. Diz assim a santa, inerrante, autoritativa palavra de Deus: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Bendito Deus e bondoso Pai, estamos aqui reunidos como teu povo, igreja, congregação do Senhor Jesus Cristo, para te adorar e louvar o teu nome. Damos graças pela oportunidade que já tivemos de cantar louvores e ofertar ao Senhor e orar ao Senhor. Mas agora suplicamos, ó Deus, o teu favor sobre o momento mais importante do culto, quando o Senhor abre a boca e fala com o teu povo. Rogamos o teu favor, ó Deus, o teu auxílio, do teu Santo Espírito, para que nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis na entrega da tua palavra, para que o Senhor nos dê clareza de pensamento e demonstração de espírito e poder nessa noite, através da pregação da palavra, e que todos possam dar ouvidos à voz do Senhor. Edifica a tua igreja, abençoa cada um que aqui está, do menor ao maior, das crianças aos mais velhos, todos que aqui estão, sejam abençoados por ti. E te pedimos, ó Deus, em especial, por aqueles que não te conhecem, visitantes que ainda não lançaram a sua sorte com Cristo, não se renderam a Ele, que possam nessa manhã confessar que Jesus é Senhor. Fica conosco, te suplicamos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, um veterano de guerra é um homem que gastou grande parte da sua vida no campo de batalha. É um homem que, tendo batalhado, ele se arriscou a um grande custo para lutar pelas causas da sua nação. E homens que são veteranos de guerra, eles se tornam, pela sua bravura, pelo seu serviço, exemplos a serem seguidos para toda a nação. São exemplos de disciplina,
de coragem, de zelo, de patriotismo, exemplos que devem ser seguidos por todos, até mesmo por aqueles que não irão para o campo de batalha, devem honrar homens como esses e imitar a sua postura, o seu caráter, a sua atitude exemplar, sacrificial. Na passagem que nós temos diante de nós somos apresentados a um desses veteranos, um veterano da fé, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um grande veterano da fé. Ele lutou muitas batalhas em prol do reino de Deus. Ele avançou com coragem, com zelo e muito sacrifício, como embaixador do reino de Deus, para proclamar as boas novas de graça, proclamar ao Senhor Jesus Cristo, o seu grande comandante. E com coragem e zelo, Paulo sacrificou muito pela fé. E agora mesmo em prisão, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele estava em cadeias, em prisão em Roma, aguardando o julgamento da sua sentença. Mas mesmo em prisão, Paulo continuava lutando, pois, como ele mesmo disse em outra carta, a palavra de Deus não está acorrentada. E ele continuava batalhando, pregando a toda a guarda pretoriana, avançando, fazendo avançar o evangelho da graça de Deus. E como veterano da fé, o apóstolo Paulo é também para nós um exemplo a se seguir, um exemplo a ser imitado. E é isso que ele diz no verso 17: irmãos, ele fala, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É como se o apóstolo Paulo dissesse: eu tenho servido ao mestre, eu com grande zelo e dedicação tenho servido a causa do reino de Deus, e não só eu, mas outros que têm seguido este mesmo modelo. E portanto, vocês devem fazer o mesmo. Devem imitar a nossa fé, a nossa coragem em proclamar o evangelho, à medida que vocês mesmos lutam e batalham em prol da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Devemos seguir o caminho do mestre. Portanto, diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores. De modo que fica a pergunta para nós: quais são as lições que nós podemos aprender com o veterano da fé? Quais são as lições que devemos aprender dele e incorporar na nossa própria vida, na nossa própria carreira pela fé e na batalha que nós batalhamos com Cristo? Afinal de contas, todos nós batalhamos no reino de Deus. No reino de Deus não existe os civis e aqueles que batalham. No reino de Deus todos são combatentes, todos batalham pela fé, todos carregam a bandeira do evangelho da graça, todos seguem após o comandante, o Senhor Jesus Cristo. E todos devemos aprender como batalhar pela fé. De modo, o que é que aprendemos com o apóstolo Paulo para nos ajudar na nossa própria batalha pela fé, como igreja, como famílias e como indivíduos? Meus irmãos, eu penso que, analisando o que o apóstolo Paulo tem a dizer nessa passagem e ao longo de toda a epístola aos Filipenses, eu creio que existe um ingrediente, talvez um segredo, que o apóstolo Paulo guarda para si mesmo como um grande motivador para a sua batalha. E a palavra é os céus. O apóstolo Paulo, ele sabia, ele tinha grande consciência de que ele não pertence a esta terra. Ele tinha consciência de que o seu Senhor não é rei dessa terra, mas o rei celestial. Ele mesmo diz aos Colossenses: coloque as suas afeições nos céus onde Cristo vive. O apóstolo Paulo, ele era tomado daquilo que podemos dizer de um grande patriotismo celestial. Um patriota pelos céus. E como grande patriota, ele lutava pela sua nação,
a nação celestial, com grande bravura. Assim, meus irmãos, queremos considerar esta passagem sobre o seguinte tema: patriotismo celestial. E queremos considerar 2 pontos. Em primeiro lugar, o exemplo positivo do apóstolo Paulo como cidadão celestial, e o exemplo negativo dos inimigos da cruz de Cristo. O exemplo positivo do apóstolo Paulo como cidadão celestial, e em segundo lugar, o exemplo negativo dos inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós vimos o apóstolo Paulo apresentando como a condição necessária para que um crente batalhe na fé com coragem e zelo, é a compreensão clara, cristalina, de que nós somos cidadãos dos céus. E é isso que ele fala no verso 20. Olha comigo, ele diz o seguinte, depois de falar e exortar para que fossem imitadores dele, e anunciar ou advertir contra os inimigos da cruz, no verso 20 ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus. Essa palavra pátria é uma palavra muito especial e muito rica, e que poderia também ser traduzida, eu penso, com mais fidelidade, com a palavra cidadania. É como se ele dissesse: nós somos cidadãos dos céus, e portanto devemos nos comportar, devemos ter a vida de um cidadão celestial. Saiba disso. Se você quer lutar bem pela fé, se você deseja, e todo crente genuíno deseja, batalhar com mais coragem e vigor pela fé em Cristo Jesus, você precisa compreender que você não pertence a este mundo, mas é um cidadão celestial. Você pertence a um outro país, e sua condição aqui nesta terra é de, como diria o grande puritano John Bunyan, de um peregrino rumo a Jerusalém celestial. Você compreende que sua identidade primária, quem você é, quem lhe define, não está associado ao local onde você nasceu, ao país onde você nasceu, mas associado ao país de onde você nasceu de novo. Nossa identidade primária como verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo, é os céus. Nós nascemos de novo e fomos adotados à família de Deus. Recebemos uma nova identidade, uma nova nacionalidade, uma nova família, uma família celestial. De modo que não temos nada a ver com esse mundo, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, verso 14, ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. E ele acrescenta: porque eles, isto é, os seus discípulos, não são do mundo, como também eu não sou. Assim como Cristo não é desse mundo, ele desceu dos céus e veio para este mundo, não pertencendo a este mundo. Ele diz: vocês também, os meus discípulos, não são deste mundo. E é o mesmo que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 4:20. A nossa pátria está nos céus, onde Cristo vive, e aguardamos o seu retorno. Esse conceito de cidadania celestial era um conceito que o apóstolo Paulo apresentou, certamente provocando um pouco a própria situação dos filipenses. É preciso compreender isso para perceber a riqueza do texto bíblico. A cidade de Filipos foi uma cidade fundada pelos gregos, e recebeu esse nome em homenagem ao grande Alexandre Filipe II da Macedônia, que fundou aquela cidade. Por isso recebeu esse nome, Filipos. Era uma cidade grega. Porém, depois de muitos anos, os romanos, o Império Romano, conquistou aquela cidade. E Filipos, embora de origem grega, passou a ser uma colônia
romana, longe do Império Romano, longe de Roma, mas uma colônia romana. De modo que aqueles agora que viviam em Filipos não eram mais para serem considerados como gregos, mas sim como romanos, e deveriam viver de acordo com os costumes romanos, de acordo com as práticas romanas, de acordo com as leis romanas, debaixo da autoridade romana. E é essa ideia que o apóstolo Paulo traz para a igreja dos Filipenses e para nós também. Nós fomos, por natureza, trazidos ou criados aqui nessa terra, mas o Santo Espírito de Deus nos conquistou, e agora somos que uma colônia dos céus, embora ainda não estamos nos céus, somos como que uma colônia dos céus. Temos a nossa cidadania lá, a nossa cidadania está nos céus e não aqui. E portanto, diz o apóstolo Paulo, essa é a implicação: devemos andar debaixo das leis celestiais, debaixo dos costumes celestiais, debaixo da autoridade celestial. Essa é a ideia que ele traz aqui no verso 17, quando ele fala: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observem aqueles que têm uma vida, ou andam, ou têm um estilo de vida de acordo com esse modelo que temos em nós, que é um modelo celestial e não um modelo terreno. Observem cuidadosamente a vida desses homens e imitem a sua fé. Então fica a pergunta: o que é que caracteriza a vida celestial? Quais são os elementos ou as características principais que identificam o andar de um cidadão celestial? O que é que podemos olhar em uma pessoa e observar nela e dizer e concluir: ah, aqui está um cidadão dos céus? São muitas as características, não é? Alguém poderia dizer: bom, é pela forma de se vestir que nós identificamos os cidadãos dos céus. Eles se vestem de uma maneira diferente, com mais reverência, com mais modéstia, discrição. De fato, há uma forma cristã de se vestir. Outros poderiam dizer: não, é a linguagem. Eles têm a linguagem de Canaã. Eles não falam vulgaridades e palavras torpes, mas eles saúdam uns aos outros com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Talvez a linguagem, a sua forma de falar. Ou então alguém poderia apontar para outros costumes e tradições que nós temos como crentes, que associamos a ideia de piedade, ou associamos a ideia de um verdadeiro cidadão celestial. Embora tudo isso tenha significação e tenha sua relevância, e seja verdade que somos distintos nos nossos costumes e práticas, e maneira de vestir, e maneira de falar, a ideia primária que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta, que caracteriza um verdadeiro cidadão do céu, e aqui preste bem atenção: a ideia primária, ou a característica principal que identifica um cidadão celestial, não são costumes e práticas externas, mas uma disposição para sofrer por Cristo na unidade da fé. É uma disposição para sofrer por Cristo na unidade da fé. Em outras palavras, se você é um cidadão celestial, a sua vida, ela não é caracterizada pela glória, pela majestade, mas sim pela cruz. O que caracteriza a vida de um cidadão celestial é a cruz, é o carregar a sua cruz todos os dias. Não é a glória, e sim a cruz. Um veterano, um combatente, está sempre pronto para pegar em armas e defender a sua nação. O cidadão celestial está sempre pronto para tomar a sua cruz e seguir após o Senhor Jesus Cristo e sofrer em nome dele. E como vemos isso no texto?
Meus irmãos, a evidência principal está no capítulo 1. Se os irmãos voltarem comigo algumas páginas para o capítulo 1, no verso 27, o apóstolo apresenta a mesma ideia de cidadania. No verso 17 ele diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E a palavra aqui traduzida por vivei tem a mesma conotação de viva como um cidadão. É a mesma palavra que temos lá para pátria no capítulo 3. De modo, ele diz, comporte-se acima de tudo como um cidadão de um modo digno do evangelho de Cristo Jesus. A mesma ideia, mas vamos ver o que ele fala. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mesma ideia de combatendo pela fé. E nada intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição. Mesma ideia de perdição que veremos com os inimigos da cruz mais adiante. Ele acrescenta: para vós outros é prova de salvação, e isso da parte de Deus. E agora o verso chave: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O que caracteriza o viver digno do evangelho de Cristo, o que caracteriza aqueles que se comportam como um cidadão celestial, maduro na fé, firme diante dos adversários, é enxergar a oportunidade de padecer por Cristo como uma graça, como um favor imerecido. Eu sei, vocês compreendem, esse é o sentido de graça. É um favor imerecido, é uma dádiva que nos foi dada dos altos céus, a oportunidade de padecer por Cristo Jesus, sofrer por eles. De modo, meus irmãos, que num sentido muito real, quando a nossa lealdade, a nossa pátria celestial é evidente, e levamos a sério o seguir a Cristo, levamos a sério a mensagem da cruz e do evangelho da graça, a nossa aliança e lealdade para com os céus será tão evidente que adversários virão. É inevitável, adversários surgirão, e quando eles surgirem, estaremos prontos para sofrer por Cristo. Estaremos prontos para imitar o nosso Senhor, que como ovelha muda não abriu a sua boca diante dos seus opositores. Faremos o mesmo. A nossa identidade como crente se evidencia quando estamos prontos para sofrer por Ele. E isso é algo que apenas o apóstolo Paulo apresenta? Não, de modo nenhum. Vamos ver o próprio Senhor Jesus falando disso. Se vocês forem no Sermão do Monte, Mateus 5, nos versos 10 e 12, verão que o Senhor Jesus também associa a ideia de cidadania celestial com sofrer por Ele. Mateus 5, versos 10 e 12, em uma das bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Porque eles são evidenciados como alguém que é um cidadão celestial. Eles pertencem ao meu reino quando são perseguidos por mim. Não é isso que vemos os apóstolos fazendo em Atos? Quando lemos o livro de Atos, nós vemos os apóstolos evidenciando na sua prática a cidadania celestial. Em Atos 5, verso 40 e 42, nós temos um exemplo vívido disso. Quando os apóstolos foram presos por anunciar o nome de Cristo e receberam chibatadas e afrontas e todo tipo de sofrimento, é-nos dito em Atos 5:40 que eles saíram do sinédrio regozijando-se, felizes por terem sido dignos, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aqui está o meu patriotismo celestial. Aquilo que eu me glorio como cidadão dos céus é sofrer por causa de Cristo. E é isso que o apóstolo
quer dizer quando ele fala: irmãos meus, sede meus imitadores. Demonstre a sua cidadania celestial no presente, estando dispostos a trilhar o caminho estreito que conduz à pátria celestial. Meus irmãos, o caminho da cruz é um privilégio, como vimos ontem. É um privilégio glorioso, que não podemos botar em palavras, não temos como agradecer, mas é um caminho estreito, e são poucos os que acertam por ele, diz a palavra. São poucos os que estão dispostos a tomar a cruz e seguir a Cristo. São poucos os que acertam por ela, diz a palavra. Muitos não estão dispostos a trilhar esse caminho, porque eles não se enxergam como pertencentes ao reino de Deus que está no fim daquele caminho. Se para você o seu lar é um lugar muito especial, ou sua cidade, onde você nasceu, é um local que você guarda no seu coração, estão os seus familiares, foi onde você foi criado, não importa o quão difícil é o caminho para esse lugar, não importa o quão terrível seja a estrada, o quão perigoso seja o caminho, você sofrerá ou se disporá a trilhar esse caminho para chegar lá, porque é o seu lar. Se você é um cidadão celestial, você vai trilhar o caminho estreito, com alegria e regozijo, porque você está indo para casa, e você estará disposto a tomar a cruz. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Logo, em conclusão, esse primeiro ponto, que modelo? É o modelo da glória, é o modelo do seja vitorioso, seja vencedor, decrete e ordene que tudo vai ser maravilhoso na sua vida. É a ideia do pare de sofrer, não, é a ideia de esteja pronto para sofrer. Se você é crente no Senhor Jesus, se quer imitar a fé do apóstolo Paulo, esteja pronto para sofrer. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porém, meus irmãos, por que o apóstolo Paulo está trazendo essa advertência à igreja dos Filipenses? E é aqui que está a grande preocupação. Por que ele traz esse assunto de chamar a igreja dos Filipenses a imitá-lo, a tê-lo, o apóstolo Paulo, como exemplo a se seguir? O motivo, por mais surpreendente que possa ser, é que aquela igreja, ou aquele contexto, estava cheia de maus exemplos. E isso, meus irmãos, é difícil de imaginar, mas era a realidade, e é o que o apóstolo Paulo fala em seguida, nos versos 18 e 19 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É como se o apóstolo Paulo olhasse, enxergasse, a igreja está abarrotada de maus exemplos, e eu me preocupo que a igreja esteja seguindo esses maus exemplos e não os bons exemplos. Está seguindo aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e não aqueles que estão dispostos a tomar a cruz de Cristo. E veja os detalhes daquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito dessas pessoas. Primeiro ele diz: eles estão entre nós, muitos andam entre nós. Ele não está falando aqui dos maus exemplos do mundo, ou de Nero, ou do Império Romano. Ele está falando de maus exemplos no meio da igreja. Obviamente que nós não devemos seguir o mau exemplo do mundo. Eu acho que isso é autoevidente. Seguir o exemplo das celebridades e dos grandes padrões do mundo, isso está longe de nós. Mas existe o perigo de aqueles que estão no meio da igreja, entre nós, andam entre nós, de serem considerados exemplos para ser seguidos. Meus irmãos, isso poderia soar estranho para os nossos ouvidos.
Em tempo de Paulo, igreja primitiva, sim, e entre eles, e mais, o apóstolo Paulo diz que são muitos andam assim, muitos andam entre nós, são a igreja primitiva. Você poderia pensar, a igreja primitiva é a era dourada do cristianismo. Se eu vivesse na época dos apóstolos, aquela época onde os milagres eram executados pela mão dos apóstolos, onde havia as profecias e todo tipo de dons miraculosos, que maravilha, eu teria a coragem de Paulo, a igreja era vibrante. Não, o apóstolo Paulo diz, a igreja está cheia, são muitos entre nós que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Não sabemos ao certo quem eram essas pessoas. Eram membros da igreja. Os estudiosos, os comentaristas acreditam que essas pessoas eram pregadores itinerantes. No início dessa carta, o apóstolo Paulo faz menção a alguns que pregavam a Cristo por inveja, por porfia, por discórdia, tentando suscitar contenda às suas cadeias. Talvez não eram as pessoas que estavam nos bancos, mas as que estavam nos púlpitos, pregadores. Por isso talvez a grande influência. Talvez aqui está o perigo da influência que esses homens poderiam trazer para a igreja. Eram pregadores, eles estavam ali anunciando a Cristo, porém eram inimigos da cruz. E para o apóstolo Paulo essa era uma condição de muita tristeza. Ele acrescenta, ele fala que já exortou contra essas pessoas repetidas vezes, e agora ele faz até mesmo chorando. Era um perigo real que trazia lágrimas aos olhos dos apóstolos. Podemos apenas imaginar o apóstolo Paulo com sua pena, escrevendo a epístola aos Filipenses e encharcando aquela epístola com lágrimas, triste, pensando que aquela igreja estava talvez sendo influenciada por maus exemplos. Ele fala, até chorando eu escrevo, várias vezes se preciso for, que esses homens são inimigos da cruz de Cristo, maus exemplos a ser seguido. Mas o que era tão terrível a respeito desses homens? Qual era o grande problema na vida desses homens? O apóstolo Paulo descreve esses homens como sendo inimigos da cruz de Cristo. Não eram pessoas que discordavam de Paulo em assuntos secundários. Não estamos falando aqui de batismo por aspersão, ou batismo por imersão, ou alguma diferença entre batista ou presbiteriano. Não, ele está falando da cruz de Cristo. Aqui são homens que são inimigos da cruz, e a cruz é o que define a igreja. Se não existisse cruz, não teria igreja. A mensagem da cruz é a mensagem central da igreja de Cristo, a ponto do apóstolo Paulo escrever em outra carta que decidiu nada saber entre os da igreja, senão uma coisa: Jesus Cristo e este crucificado. Paulo resumiu todo o seu ministério nisso: pregar a cruz de Cristo. Logo, não era um assunto de importância secundária, era um assunto central. Eram inimigos da cruz de Cristo. Mas aqui precisamos perguntar de que maneira eles se opunham à cruz de Cristo. E mais uma vez o assunto vai ficando cada vez mais sério. A inimizade que esses homens tinham contra a cruz de Cristo, e aí precisam compreender isso claramente, não era com respeito à mensagem da cruz. Eles não eram inimigos da mensagem da cruz, da mensagem de perdão e de reconciliação e de graça e de salvação. Não, eram homens que, se foram os mesmos que o apóstolo Paulo menciona no início da carta, eram homens que pregavam a Cristo, motivados por discórdia, mas pregavam a Cristo. E o apóstolo Paulo chega a dizer: não importa, se pregam a Cristo, eu me alegro. Então eles pregavam a Cristo de forma clara e ortodoxa, pregavam a mensagem da cruz.
Mas o problema, meus irmãos, não era que eles eram inimigos da mensagem da cruz, mas eles eram inimigos do estilo de vida da cruz. Eles não queriam carregar a cruz, eles não queriam sofrer, eles não queriam ter a marca da cidadania de um cidadão celestial que está disposto a sofrer na carne em prol da mensagem da cruz, em prol da cruz de Cristo. Eles não tinham problema nenhum quanto à doutrina da justificação pela fé. Somos justificados pela fé, minhas obras não contam, não tem problema, Cristo já me perdoou. Mas não tinham nenhuma preocupação com a vida de santidade, de retidão, de sacrifício, de negar a si mesmo. Eles eram como aqueles que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele fala a respeito daqueles que seguiam práticas libertinas, e que por causa das suas práticas libertinas, inflamavam o caminho da verdade. Pronunciavam a verdade, proclamavam a verdade, mas não viviam a verdade. Eram alheios à verdade. Como vemos isso naquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito deles no verso 19 de Filipenses 3 novamente. Ele descreve o que era a vida desses homens. A vida deles era marcada por sensualidade. Quando ele descreve que o Deus deles é o ventre. O ventre aqui, meus irmãos, é uma figura de linguagem para representar o centro dos apetites naturais dos homens. O ventre é onde sentimos as nossas necessidades naturais, física, terrena, natural, sensual. Apetites que Deus mesmo deu. Mas eles tratavam esses apetites, o ventre deles, não em submissão a Jesus Cristo, mas tratavam os seus apetites naturais como um Deus. Um Deus é tudo aquilo que servimos com devoção, e dedicamos a nossa obediência, e servimos com sacrifício. E então o apóstolo Paulo diz: esses servem o seu ventre como o próprio Deus. Eles não estão interessados em negar a si mesmo, mas em agradar a si mesmo, em satisfazer tudo aquilo que a sua carne clama e deseja, tudo aquilo que o seu ventre suplica. Ele entrega em adoração ao ídolo que ele mesmo forjou, e assim se tornam inimigos da cruz de Cristo. A vida deles era também marcada não só por sensualidade, mas também por uma vida vergonhosa. O apóstolo Paulo acrescenta, diz que a glória deles está na sua infâmia, no verso 19. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. A palavra aqui, infâmia, poderia também ser traduzida por vergonha. A glória deles está naquilo que é vergonhoso, aquilo que outras pessoas com algum senso de santidade e de moralidade teriam vergonha em praticar, eles se gloriam, eles contam vantagem por praticar essas coisas. Logo o apóstolo Paulo fala: a glória deles não está na santidade, mas naquilo que é vergonhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 12, ele diz que certas coisas eles fazem em oculto, e o só referir é vergonha. Tem certas práticas que não podemos nem falar, porque são vergonhosas. Mas esses homens, inimigos do estilo de vida da cruz, se vangloriam daquilo que é vergonhoso, contam vantagem, praticam de modo aberto aquilo que não deveria nem sequer ser mencionado, ao invés de se envergonhar pelos seus pecados. É como se eles dissessem: você quer ver o quanto eu confio na graça de Cristo? Você quer ver o quanto eu estou seguro de que minha justificação é pela fé, de que Cristo vai me perdoar de todos os meus pecados? Aqui, ó, eu peco, porque eu tenho certeza que Cristo vai me perdoar.
e ele tripudia o sangue da aliança, vivendo de um modo vergonhoso. Mas a vida deles também, em terceiro lugar, é marcado por mundanismo. O Deus deles é o ventre. Eles se gloriam na sua infâmia, mas ele acrescenta no verso 19 que eles só se preocupam com as coisas aqui da terra, com as coisas terrenas. Não são cidadãos celestiais. Não estão interessados naquilo que é espiritual, que é celestial, mas a sua preocupação está com aqui e com agora. Se preocupam com ganhar dinheiro, se preocupam com gastar dinheiro, se preocupam com serem pessoas de grande influência na sociedade, talvez conquistar diplomas e posições elevadas na sociedade, talvez coisas lícitas, mas que ocupavam todo o seu pensamento. Se ocupam com entretenimento excessivo, mas não se preocupam com aquilo que é celestial. O grande inimigo dessa pessoa, do inimigo da cruz de Cristo, não é o pecado. O pecado não é o grande inimigo que ele tem que lutar. O grande inimigo que ele tem que lutar é o tédio. Se ele está entediado, então ele tem que vencer isso e se entreter até a morte, satisfazendo o seu ventre. Só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, nós poderíamos definir o mundanismo como nada mais, nada menos do que a invasão de uma cultura terrena no meio daqueles que devem viver como cidadãos dos céus. Uma invasão de uma cultura terrena naqueles, ou na vida daqueles que deveriam viver como cidadãos dos céus. De modo que o mundanismo é a descaracterização da vida celestial na prática. Logo, como você pode evidenciar a sua cidadania celestial, de que a sua pátria está nos céus, se você não tem interesse no que acontece lá, se você não tem interesse em Jesus Cristo e nem aguarda a sua vinda, como ele fala mais adiante? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa preocupação, diz o apóstolo Paulo. Meu irmão, se sua vida é caracterizada dessa maneira, por sensualidade, por mundanismo, por uma vida vergonhosa, que se gloria naquilo que deveria trazer vergonha e tristeza, o pior de tudo que o apóstolo Paulo diz é que o grande destino deles é a perdição. O grande destino dos inimigos da cruz não é chegar na Jerusalém celestial, pois eles não estão trilhando o caminho estreito, mas estão trilhando o largo caminho, porque rejeitaram as demandas da cruz. Se você rejeita o estilo de vida da cruz, ao mesmo tempo que professa abraçar a mensagem da cruz, você está vivendo uma contradição. Porque o propósito da cruz é nos levar a viver a vida da cruz. Não é só perdoar pecado. O propósito da cruz é nos santificar, e é isso que lemos na palavra de Deus. Por exemplo, em Tito 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo descreve o propósito da cruz. Ele diz o seguinte, em Tito 2, 13 e 14, ele fala: Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, e aqui está a cruz, ele se deu, ele morreu por nós, com que propósito? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando pregamos a santidade, estamos pregando a mensagem da cruz. Estamos pregando o propósito da cruz, porque Cristo morreu para que um povo fosse criado, caracterizado por zelo para com as boas obras. Semelhantemente, em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aqui está a cruz. Com que propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O propósito da cruz é destruir o pecado completamente, em todas as suas dimensões. A culpa do pecado, removido pelo sangue de Cristo, mas também o domínio do pecado na nossa vida, para que possamos viver uma vida purificada, santificada, zelosa de boas obras, caracterizada com uma disposição para sofrer por Cristo, seja lá o que isso significar na sua vida. Sofrer porque você tem que cortar a própria carne, negar o seu ventre, negar aquilo que o seu próprio corpo clama e pede, seja sofrer por Cristo em oposição de adversários, talvez na sua própria família, pessoas que rejeitam essa sua vida de santão, de zeloso demais, e você tem que sofrer todas as afrontas e toda chacota e toda zombaria, talvez na escola, no trabalho, e o pior, talvez mesmo até na igreja, como era no caso dos filipenses. Alguns que andam no meio de nós, mas que zombam daqueles que querem viver com zelo, que querem viver vidas puras, que são acusados na igreja de quererem ser mais santos do que os demais. Sede imitadores meus, diz o apóstolo Paulo, e observai o exemplo daqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós, e não daqueles que são considerados inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de concluir com duas breves aplicações. Primeira aplicação: esteja alerta para todo tipo de influência na sua vida, seja lá onde for, que minimiza os efeitos da cruz de Cristo na sua vida. Eu vou repetir: esteja alerta para todo tipo de influência na sua vida que minimiza os efeitos da cruz de Cristo e os propósitos da cruz, que é a santidade. Meus irmãos, é necessário guardar a nossa consciência diante de Deus. A nossa consciência, ela não pode ser cauterizada, e ela tem a tendência de seguir aqueles que nos influenciam. O apóstolo Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. De modo que a nossa consciência deve ser guardada de más influências. A nossa consciência deve estar cercada daqueles que amam a cruz na sua totalidade, que amam a mensagem da cruz e desejam viver a vida da cruz. Você tem se cercado daqueles que amam a cruz de Cristo? Ou você tem se cercado daqueles que relativizam a cruz de Cristo, que flexibilizam as demandas da cruz de Cristo? Devemos ser imitadores do apóstolo Paulo, à medida que ele imitava o próprio Senhor Jesus Cristo. E a segunda aplicação: que tipo de influência você é na igreja e na sociedade? A sua própria vida é caracterizada pela cidadania celestial? E você pode dizer com toda humildade, reconhecendo que aquilo que você é foi dado tão somente pela graça de Deus, o imitador do Senhor Jesus Cristo? E você poderia dizer: sede imitadores meus. Pais, você pode dizer isso para os seus filhos: filhos, sede meus imitadores. Assim como papai e mamãe, ainda com todo o pecado que nós temos, com toda a nossa fraqueza, mas procuramos viver para Cristo e sofremos por conta disso. Vocês têm imitado. Filhos, me imitem. Vocês podem dizer isso para os seus filhos. Diáconos, líderes da igreja, anciãos, homens mais velhos, você pode dizer isso para os jovens dessa igreja: sede imitadores meus. Eu tenho seguido a Cristo há tantos anos, eu tenho batalhado pela fé há tantos anos. Por vezes eu tenho perdido, e o Senhor sabe quantas vezes Ele me tirou do monturo, mas eu persisto, eu persevero em seguir a Cristo, e eu tenho muitas coisas a lhe ensinar a respeito do seguir a Cristo.
Os mais velhos podem dizer isso para os mais novos. Os mais novos, os jovens podem dizer: temos vencido o maligno, porque andamos com fidelidade e com força no Senhor. Ou a sua vida é caracterizada por uma inimizade para com a cruz de Cristo, que rejeita as demandas da cruz. Ou a sua vida é caracterizada por um saciar constante dos apetites da carne, e se vangloria naquilo que é vergonhoso, e só pensa nas coisas terrenas, e vive uma vida talvez de segunda a sábado para aqui, e no domingo um pouco para Deus. A nossa vida, do início ao fim, deve ser moldada pelo princípio da cruz, pelo princípio da cruz do Senhor Jesus Cristo, recebendo dela o perdão e a graça que o nosso mediador comprou para nós pela sua morte vicária na cruz do Calvário, mas também tomando a sua cruz, que Ele mesmo dá a todo aquele que deseja seguir a Ele. Qual é o princípio regulador da sua vida? A cruz ou a glória do mundo? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor? Daqueles momentos que a gente fica um pouco sem palavras para expressar a nossa reação diante daquilo que nos foi falado nesta oportunidade. Olhar para o apóstolo Paulo e observar nele um cidadão celestial. Ouvi alguém dizer certa vez: quem mais faz pela esta terra é quem mais pensa na pátria celestial. São esses mais úteis no reino de Deus. E meus irmãos, nos anos 70, e aí o pastor Daniel só se ouviu falar, ele ainda não conhecia a palavra, não era nem nascido. Havia um slogan no Brasil inteiro: Cristo vem, prepara-te. E se cantava muito acerca da volta do Senhor. Foi um tempo de avivamento no Brasil que ninguém percebeu, de uma certa forma assim. O pastor Josafá, o pastor deles, neste período, liderava um grupo chamado Jovens da Verdade. Era um avivamento que ninguém nem sabia que era. Canções que se cantavam naquela época, que totalmente de acordo com a palavra de Deus. Jovens do Brasil inteiro se entregaram para missões. Houve um crescimento do número dos evangélicos nesse país, mas não se falava muito nisso. Onde a diferença entre crentes e não crentes era muito mais observada do que nos dias atuais. O liberalismo da Europa para a América, da América para cá, tomou conta nos últimos tempos do nosso país. Que o Senhor levante mais homens que preguem esta palavra, como acabamos de ouvir aqui, com fidelidade, sobretudo exaltando a pessoa de Cristo. Que possamos procurar viver como cidadãos dos céus.